Boa noite, loucos. Boa noite, loucas. Estamos aqui com mais um Papo de Louco. Este Papo de Louco é muito interessante. Ele traz assuntos que são parecem muito complexos, mas que nós faremos parecer mais simples para que todos consigam digerir, ou quase todos, e consigam entender assuntos que são muito complexos. Para isso, eu convidei o meu amigo Breno Sec, que está aqui, Valeu. que é físico, que é doutorando em nanomagnetismo, até o nome já é complicado, mas já já a gente vai Já explicar, já eu explico né? isso aí. É isso. E eu gostaria de dizer que, apesar de ser um assunto complexo, o Breno é muito bom em fazer isso mais palatável. Então, eu quero pedir para o Matheus colocar aqui a foto dos nossos físicos, né? Isso, esses rapazes aí, hoje nós vamos falar de física, mas não é de educação física, é a outra É, física, é a outra física. essa é aquela piadinha. Na primeira vez eu falei isso também, né? Aquela piadinha sacana, que direto as pessoas viram pra mim e falam: Não, o que você faz? Faço física. Educação física? Não, é física sem educação. Mesmo. Essa piadinha sacana, assim, batida, sabe? Mas é uma boa piada, uma boa piada. Vamos ver aqui quem que são essas figuras, cara. Pelo menos os mais, os Tá. mais, os mais. Só para dar um contexto aí da imagem também. Aham, Eu não lembro o ano agora, deve ser tipo em 1927, 29, tá. que nessa época estava começando a se consolidar, assim, se desenvolver a mecânica quântica, né? Aham. Que é um dos pilares hoje da física, que aí talvez, pelo menos esse nome já deve ter ouvido falar, né? Mecânica quântica. Sim. E aí nessa época essa coisa, ainda, tipo, hoje já é um assunto relativamente bem desenvolvido, né? Tem na graduação e tal, mas nessa época aí, as pessoas que construíram e desenvolveram elas boa parte está nessa foto, a foto do começo, né? Aham. E teve várias conferências, né? Reuniões, onde eles se reuniam para discutir os avanços. E aí teve uma famosa que são as conferências de Solvay. Não sei como pronunciar exatamente. Acho que Solvay era a cidade onde era. Tá. E aí teve algumas, não sei se continua tendo hoje, mas as primeiras assim, ficaram bem famosas porque reuniram nomes muito, muito importantes, né? E que a gente conhece hoje. Tá. Então, só para passar por algumas dessas pessoas, né? Pô, o mais famoso aqui não tem jeito, né? O carinha já tá aqui no meio, que é o Sim. Einstein. É o Einstein. Então, Einstein foi um dos que ajudou e contribuiu bem. Aham. Bom, ele vai ser o mais famoso, mas acho que tem outros que de nome talvez as pessoas, tipo, devem reconhecer, tipo a Marie Curie, Sim. né? Que foi a que descobriu a. Não é que descobriu, ela estudou muito. A radioatividade. Exatamente, a radioatividade, ela até morreu, né, por exposição à radioatividade, porque ela não conhecia os sintomas, Isso. mas ela criou o raio-x. Eu não lembro se... Eu não sei se chegou a criar, assim, mas estava envolvida com isso, sim, Mas com as certeza. pesquisas dela levaram a isso. Aham. Ela, ela é Marie Curie, tem o Pierre Curie, que se eu não me engano era esposo dela, mas não sei se ele tá aqui, acho que não. Mas também é outro físico importante. Aqui, ó, o Schrödinger, do gato, Do gato. acho que já já a gente vai comentar disso aí, Sim. mas outro nome famoso. O Heisenberg, Aham. né, que tem da série lá, quem já viu Breaking Bad, o personagem principal, meio que não é o nome, como é que fala? Tipo o codinome, assim, dele, Tá. Eles usavam codinome. ele Era usa- o cara, é. ele é o cara que fazia as anfetaminas, né? Isso, Então ele usou esse pseudônimo. Isso, esse pseudônimo, né? Isso. Heisenberg, porque ele era químico, né? Aham. Então tá ali. Então, esse é o original, né? Mas, pô, tem o Bohr, do modelo de Bohr, que a gente chega a aprender na escola, né? No ensino médio, tem os modelos atômicos lá, Aham. mas com aquele modelo de Thomson, que é
uva passa ali, depois passa pra essa imagem que a gente tem hoje de átomo, né? Tipo, de um núcleo que tem os elétrons orbitando, né? Essa imagem clássica. Quem propôs formalmente esse modelo foi o Bohr, né? Que está aqui também. Outro muito importante, né? Que no fundo é só um modelo, né? Não é uma imagem real, né? Não, o modelo dele, na época, ele conseguiu, chegou a explicar muitas coisas que não sabiam na época. Tá. Mas, então assim, e certas características que ele introduziu permanecem até hoje, que são suficientes para explicar muitas coisas, mas tinha uma limitação, né? Ele ia até certo ponto. Claro. Depois de certo ponto, precisou refinar ainda mais. Mas não é descartável, assim, né? Sim. É igual como, assim, tipo, assim, já entrando um pouco para isso, né? O Newton. O Newton fundou a mecânica que hoje a gente chama de mecânica clássica, né? Sim. Então, toda a teoria dele, tipo, ele criou isso, desenvolveu no século XVI, né? 17, 1600, 17, né? Então, para essa época. Então, e explica uma quantidade absurda de coisa até hoje, né? Se você vai fazer um prédio, você não usa mecânica quântica, você usa a lei de Newton. Você usa a lei de Newton. Entendeu? Exatamente. Então, mas então, a mecânica newtoniana, ou essa mecânica clássica que a gente chama hoje, né? Ela explica um certo arcabouço de coisas, que é um arcabouço grande. Meio que a maioria das coisas do nosso dia a dia, ela não só explica, como é até mais adequado usar ela do que partir para o formalismo da mecânica quântica, que é muito mais rebuscado e daria a mesma coisa dentro desse regime, né? Sim. Então tem um regime de coisas que ela se aplica. Agora, tem certas coisas que ela falha miseravelmente, que foi por isso que a mecânica quântica surgiu, né? Então, isso foi meio que uma divagação minha, mas só para dar tipo meio que uma analogia do modelo de Bohr, né? Tá. Então era um modelo específico para descrever o átomo que explicava coisas que até então não se sabiam explicar, mas também tinha... Eu olhando, me parece um sistema planetário, assim. Mas exatamente. Mas usam esse termo mesmo, tipo, sistema. Como se o núcleo fosse o Sol e os planetas fossem os elétrons, né? Exatamente essa ideia. E a sua área agora está na nanotecnologia, nanomagnetismo. Coloca aquela outra imagem lá, por favor, Matheus. Aquela que é a... este é o modelo, né? Então, por exemplo, esse tipo de imagem aqui é o que representa, sim, o modelo de Bohr, né? Então tem não sei se o pessoal tá me vendo aqui, mas tem esse núcleo, né? Dirigindo lá. Tem esse núcleo aqui, e essas bolinhas aqui em torno seriam os elétrons dos átomos, né? Então, o que é isso? Fica o modelo planetário. Imaginar o átomo como um pequeno sisteminha solar. Tá. E aí você agora está trabalhando na dimensão do nano. Isso. Né? E o nano é o quê? Quanto que é um nano? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que é mais fácil entender o que é um nano começando de onde a gente está mais familiarizado, né? Que é um metro. Então, sei lá. Então, metro, todo mundo tem noção de quanto que é um metro. Que é mais ou menos isso aqui, né? É isso aí. Por aí. Você pega esse metro aí, você divide por 1000, você vai chegar em 1 milímetro. Tá. Né? Que é uma marcaçãozinha dessas regras comuns que a gente compra em qualquer papelaria. Então, 1 milímetro é pequeno, mas é um pequeno assim, que a gente está vendo ainda ali, né? Sim. Se você pega esse milímetro e você divide por mais 1000 vezes, você vai chegar no que a gente chama de 1 micrômetro. 1 micrômetro. Ou seja, é 1 milionésimo do metro, né? Tá. O que tem 1 micrômetro, assim? Tipo, um fio de cabelo, ele vai ter 100 micrômetros. Então é maior que 1 micrômetro ainda. 1 micrômetro, propriamente dito, vai ser o tamanho de algumas bactérias. Tá. Então, bactéria... Então, aí, micrômetro já tá fora a gente não vê mais. O fio de cabelo, que é o 100 micrômetros, acho que é o mínimo que a gente consegue ver olho nu, né? Tá. Então, disso para baixo, então, coisas como células dos nossos corpos, aí é um pouco maior, tipo, vai ser 10 micrômetros. Quer dizer, é menor do que fio de cabelo, né? Mas vai ser 10... Tô dando ordens de grandeza, né? Dimensões gerais. O 1 micrômetro vai ser algumas bactérias ou coisas que estão dentro,
dessas células. Para isso já precisa de microscópio, né? Microscópio óptico. Tá. Então aquele microscópio que talvez as pessoas também estejam mais familiarizadas, que você tem o binóculo ali, coloca a amostra ali, tem um sistema óptico ali que manipula a luz e consegue ampliar aquilo, Sim. a imagem para ver. Que é um sistema de lentes também. É um sistema de lente, é isso. Ele realmente funciona ampliando uma imagem. É uma super lupa, por assim dizer, né? Nesse sentido. Mas daí a gente ainda está no micrômetro aí, né? Se a gente pega 1 micrômetro e divide mais 1000 vezes, aí chegou no nano. Aí é 1 nanômetro. Tá. Então, o que tem, assim, coisas de nanômetros, né? Que a gente usa nanômetros. Tipo, vírus. O coronavírus, o tamanho típico dele é 100 nanômetros. Né? Então, você imaginar ele com uma bolinha, é que o diâmetro dele é 100 nanômetros. A fita, né, do DNA, que é uma coisa que está dentro do núcleo da célula, né? Então, tipo, é menor que a célula. Ele tem a largura ali, aquela dupla hélice, né? É 2 nanômetros. Então, tá realmente nesse mundo nanométrico que a gente diz. E assim, 1 nanômetro e um átomo, né? Tipo, para chegar num bem pequeno assim. O nanômetro, ele vai... Se você conseguisse enfileirar, assim, pegar e enfileirar átomos, 5 átomos daria 1 nanômetro. Uma coisa mais ou menos assim. Então, uma escala, assim, é realmente muito pequena, às vezes é difícil parar para imaginar, porque, tipo, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver. Mas é isso aí. E mesmo assim, vocês conseguem manipular neste nível de tamanho. Coloca aquela imagem que eu falei que eu enxergo as bolinhas lá, por favor, Matheus. Então pode ser... Isso, essa aí. Pode ser, mas para ilustrar... Você quer voltar em outra? Tem uma que acho que é um pouco melhor até para ilustrar. Vai para trás. Vai para trás um pouquinho. Essa aqui, ó. Essa aqui, tá. Essa aqui... sim. Então isso aqui é um aglomerado de nanopartícula que a gente fala. Tá. Então nanopartícula, imagina tipo uma bolinha assim, que são essas bolinhas aqui, não é exatamente uma esfera, uma bolinha, mas é algo próximo disso. Que a dimensão delas aqui, ó... Bom, tem a escala aqui embaixo na imagem, né? Então, tipo assim, essa distância aqui, ó, vale 500 nanômetros. Ainda é grande. Ainda é grande, mas então assim, uma delas aqui, ó, vai ter uns 250 nanômetros, por aí, né? Sim, por aí. Isso aí, tipo assim, não precisa ser... o que a gente chama de nanotecnologia não precisa ser necessariamente 1, 2 nanômetros. Pode incluir coisas que ficam aí na faixa de 1 nanômetro até centenas de nanômetros. Tudo isso não tem uma fronteira que alguém estabeleceu assim que separa exatamente, mas tudo que está assim, centenas de nanômetros até 1 nanômetro é o que a gente chama de nanociência ou nanotecnologia. Então, tipo, essas nanopartículas aqui, como você falou, existem várias, a gente consegue manipular, caracterizar, fazer imagem. Então a gente consegue lidar muito bem com elas, assim. Existem diversas técnicas para fabricar esse tipo de coisa e para medir propriedade ou fazer imagem, né? Tá. Então sobre isso, né, também. Isso aqui é uma imagem de microscopia também. Tá. Só que a maneira que faz essa imagem aqui não é o microscópio óptico que usa para ver célula, por exemplo. Tá. Então, igual você comentou, ali é um sistema de lente. É uma superlupa, beleza. Ele pega a luz ali e consegue manipular ela para aumentar a imagem. Isso aqui é outro princípio de funcionamento. Isso é um microscópio eletrônico. Tá. Então, no microscópio eletrônico, ao invés de você usar luz para gerar imagem, você usa um feixe de elétrons. Tá. E aí, com base... Então, você tem o que a gente chama de um canhão de elétrons mesmo. E esse canhão, ele faz um feixe estreito, relativamente estreito, de alguns nanômetros, por exemplo, ou menor. E você varre esse feixe ao longo da região que você quer fazer a imagem, né? E aí, com base... E aí, esse feixe de elétrons, ele vai interagir ali com o seu material, com a sua amostra que você quer inspecionar. Tá. E vai... Pode acontecer diversas coisas, né? Nesse processo do feixe interagir com a matéria. Uma delas é que o próprio material, ele espalha ou emite elétrons devido a essa interação. E se você coleta da maneira correta, isso que ele joga de volta, você consegue fazer esse tipo de imagem aqui. Tá. Então, é outro princípio. Descrevi aqui em linhas gerais, mas só para ficar claro que é outro princípio. É um microscópio que vê mais
Que vem menor ainda. Vem menor, porque com a luz você não consegue fazer, você não consegue, tem um limite físico mesmo. Sim. Você não consegue só pegar a luz e ampliar isso aqui. Entendi. Porque existe uma razão bem entendida para isso, né? Porque a luz ela é uma onda, né? E essa onda ela tem né? Imagina uma onda do mar, né? Tipo, tem ali as ondulações, né? A distância entre cada crista da onda é o que a gente chama de comprimento de onda, né? Tá. Então no mar esse comprimento de onda seria, sei lá, da ordem de, sei lá, metros, né? Sei lá, 10 metros, assim. Sim. E a luz ela tem uma onda também, uma onda eletromagnética, que tem um comprimento de onda ali do 500 nanômetros, 400 nanômetros, está no nanômetro também. E por causa disso, porque ela tem esse comprimento pequeno, mas tipo assim, mas não infinitamente pequeno, você não consegue resolver no sentido de ter resolução suficiente para conseguir distinguir objetos que que tenham características ou dimensões dessa mesma ordem de grandeza, desse mesmo comprimento. Então você precisa usar outro tipo de onda, outro tipo de coisa que tenha um comprimento de onda efetivo, por assim dizer, menor, que é o elétron. Que é o elétron. Então é interessante falar isso porque não existiria, tipo, nanotecnologia, a gente não conseguiria manipular nada disso se não fosse conhecimento que aconteceu antes de mecânica quântica. Tipo, só com lei de Newton não tem como fazer isso. Tá. Não tem como. Você precisa de mecânica quântica para entender como funciona o elétron, para, por exemplo, usar um feixe de elétrons para fazer esse tipo de imagem. Tá. Para dar um de números exemplos, né? Porque que a mecânica quântica é importante, tá realmente no dia a dia. Assim. E a gente vai chegar mais na mecânica quântica mais para frente, porque a sua área mesmo é a nanotecnologia. Eu paro aqui no meu dia a dia. Depois a gente vai chegar na mecânica quântica, que também é interessantíssimo. E como que vocês conseguem manipular uma coisa tão pequena, cara? Para mim é uma coisa admirável. Admirável. E às vezes a gente tá tipo no dia a dia assim, porque tipo, você chega num laboratório, você já tem um acúmulo de conhecimento de pessoal que desenvolveu todas essas técnicas, comitê de fabricação, caracterização. Então a gente não precisa fazer isso do zero quando chega num laboratório, né? Só que às vezes a gente está tão tipo, envolvido ali no dia a dia lidando com isso que a gente esquece um pouco de quão impressionante realmente é, né? Então às vezes é bom ter esses papos aqui até pra eu mesmo, o pessoal do dia a dia. Ver caramba, cara, tipo, que coisa louca. Olha, o que a gente está fazendo, cara? É incrível mesmo. Mas assim, não existe existem muitas técnicas de fabricação, por exemplo, se eu quero fazer uma nanopartícula dessa. Tá. Existem várias rotas, assim, dependendo do que você for fazer, você vai usar uma técnica ou outra. Então, por exemplo, eu não trabalho com nanopartícula, com coisas como essa aqui, por exemplo. Mas tem gente lá no meu laboratório que fabrica isso. E eles têm uma rota química mesmo. Tipo assim, eles pegam substâncias ali, materiais adequados, misturam com algum solvente, aumenta uma certa temperatura, mexe ali, e aí tem toda aqui a parte de química que explica para entender todo esse processo certinho. Mas essas nanocoisas, elas surgem espontaneamente. Então, mesmo que você manipule coisas tipo macroscópicas, né, que a gente está fazendo, quando você mistura e faz uma reação, essas coisas vão espontaneamente surgir. Tá. Então, é uma abordagem que o pessoal chama de top-bottom, porque você está partindo de algo maior e criando algo menor que essa nanocoisa, né? O que Então, tem essas rotas químicas, para dar um exemplo. Tem outras maneiras de fabricar, e uma delas é a que eu uso assim, no meu doutorado para fazer minhas coisas, que é uma técnica, que é a mesma técnica de fabricação, essencialmente, que se usa para fabricar chip. Tá. Então, chip de celular mesmo, assim, processador. Então, talvez seja até legal colocar para aquela imagem... Tá, colocar aquela imagem lá de novo. Dos hexágonos. Dos hexágonos. E aí talvez eu até pegue o gancho para explicar o que eu estudo.
Tá. Mas vamos esquecer só por um momento, assim, já vou explicar, né? O que são essas coisas. Tá. Mas olha só para essa imagem da esquerda aqui, por enquanto. Olha a escala aqui de novo, né? Então, essa distância aqui corresponde a 10 micrômetros. Cada estrutura alongada aqui, né, que a gente está vendo, cada barrinha dessas, essa aqui eu sei a dimensão de cabeça, né, porque foi eu que fiz. Então, a largura aqui é 150 nanômetros, a largura de uma dessas barrinhas, e o comprimento é 920 nanômetros. Tá. Então tá na ordem dos centenas de nanômetros. Tá. A gente não consegue ver porque é uma imagem de cima, né? Tô vendo de cima, mas ela tem uma espessura também. Tá. Ela é 20 nanômetros. Tá. Aqui não tá vendo só porque A é de gente cima. tá vendo em duas dimensões e não em três. Então você vê que esse aqui, ó, impossível, né? Que isso aqui surge espontaneamente. Porque tá muito bem ordenado, é tudo uns hexágonos certinhos. Sim. Localizados. Não, assim, impossível assim. Na natureza, coisas ordenadas e simétricas existem aos montes, na verdade. Sim. Mas, por exemplo, em comparação com a imagem anterior, a gente só tinha um aglomerado ali de nanopartículas espalhada e é isso. Aqui eu consigo desenhar essa coisa aí. Então eu consigo partir de nada. Você desenhou isso e fotografou isso. Desenhei e fotografei. Olha Então, só, qual que é olha o... só que menino brilhante. Agora, quando eu falo, eu desenhei, eu fotografei, leia-se, né? Teve um monte de gente também, muito mais brilhante que eu, que desenvolveu isso pela primeira vez, e fez um microscópio e achou essa coisa pra eu chegar lá e conseguir fazer, né? Então não é que eu fiz do zero. Mas enfim, eu aprendi a técnica e eu sei fazer isso. Mas não é difícil entender, assim, como fabricar isso, assim, os princípios gerais, né? Então, a gente parte primeiro de um caquinho, assim, um pedacinho de silício, que vai só servir como base mesmo, tipo a coisa na qual eu vou fabricar isso em cima, tipo o chão disso aqui, né? Essa parte cinza mais escura que a gente tá vendo, né? É silício. É silício. Tá? Então é só a base que eu vou usar. Que é a matéria-prima de que se faz os chips de computador, né? Tudo isso. Tudo isso, Não tem nenhum motivo especial para esse caso aqui para ser silício, só porque é realmente abundante, o pessoal já tem e eu uso ele. Tá. Não precisa necessariamente ser ele. E aí eu pego esse silício, e esse caquinho de silício aí é uma coisa macroscópica mesmo, ele tem 1 por 1 centímetro, tá? Tá. Mas eu carrego isso dentro do equipamento onde eu vou usar para escrever as estruturas, né? Tá. Então aí como que eu faço? Eu espalho uma espécie de esmalte nesse caco de silício. Então forma uma película de esmalte, uma película relativamente fina, assim, de 500 nanômetros, 200 nanômetros, tá? Tá. Então lembra que a espessura disso aqui é bem menor, né? É 20. 20. Mas eu passo esse esmalte antes. Tá. Realmente a composição química parece um esmalte mesmo. Tá. E aí de novo, eu uso um feixe de elétrons, sempre feixe de elétrons, e é possível programar a máquina para esse feixe de elétrons ir varrendo a superfície desse esmalte e ir depositando carga elétrica justamente desenhando essas estruturas. Entendi. Então o feixe de elétrons vem aqui e ele varre ali, vai desenhando como se fosse um lápis mesmo, uma das barrinhas. Mas ele desenha no esmalte. No esmalte. Tá. Né? Tem o canhão, tem o feixe, Tá. ele vai varrendo e vai, como se fosse um lápis assim, e vai desenhando esse padrão aqui que a gente está vendo. E aí esse esmalte ele fica sensibilizado nessas regiões que o feixe passou, né? Ele só fica sensibilizado, assim, ele tá ali ainda, mas ele tá sensível. Aí eu levo isso eu mergulho isso tipo, numa solução ali, num produto químico específico, que vai remover essas partes sensibilizadas. Aí vai realmente remover. Então quando eu faço isso, o que eu vou ter depois de removido? Eu vou ter o esmalte que não foi sensibilizado, Tá. e as partes que foram sensibilizadas que foram removidas, elas vão ficar sem esmalte. Então, tipo, se você visse assim de baixo para cima, você veria o silício ali embaixo, né? Entendi. Então, o que restou funciona como uma máscara. Uma espécie de máscara. Entendi. Como se fosse um silk screen. Mais ou menos isso. Mas esse processo, essa técnica de fabricação que eu estou descrevendo chama litografia. Sim, Litografia por feixe de elétrons. Porque a litografia, acho que lito vem de madeira. Litografia é uma coisa que existe há muito tempo, tipo, de você pegar madeira
e ir com uma pinça assim e removendo a madeira, e aí os sulcos que você faz formam um padrão. Isso é muito antigo, né? Sei lá, milhares de anos. Uhum. Então chama de litografia por causa da similaridade. Aí essa resina, esse esmalte que ficou, que funciona como uma máscara, a gente deposita um material de interesse, que eu quero, que no meu caso é um material magnético, que é o material do qual essas barrinhas são feitas, esses nanoímãs que eu já vou chegar lá são feitos. Uhum. Então esse material ele adere na superfície do silício que está exposta. E em todo o restante também que está coberto com o esmalte. Com o esmalte. E aí eu vou numa segunda solução que remove esse esmalte residual, e aí com ele sai o que ficou em cima dele, mas tudo bem, isso não me importa. Uhum. Então no final do processo eu vou ter só essa estrutura aqui mesmo. Tá. Que serve para quê? Serve para quê? Vamos lá. Serve para quê? Então, esse material que eu depositei aqui, ele é um material magnético. Então cada barrinha ali, ela funciona como um ímã. Como um ímã. Então cada uma delas você realmente pode pensar como se fosse um ímã miniaturizado. Tá? Então, cada uma delas tem tipo um polo norte e um polo sul, né? Nas extremidades. E a gente tem uma liberdade de fazer o arranjo que a gente quiser por meio dessa litografia. Então, eu fiz aqui esse padrão hexagonal, né? Que são vários hexágonos aqui. Mas poderia ser uma rede quadrada, diversas geometrias. Tá. Então, eu consigo criar várias redes de nanoímãs da maneira que eu bem entender. Qual que é o interessante disso? Esse tipo de coisa aí que eu tô criando, ela funciona como uma versão artificial de materiais magnéticos. No seguinte sentido, então vou ter que fazer outra divagação rápida aqui, né? Um ímã, tipo esses ímãs de geladeiras que a gente está habituado, esse ímã de barra. De onde que vem o magnetismo dele? Esse material magnético, ele é formado por vários átomos, né? Uma imensidão de átomos. Cada átomo em si funciona como um pequeno imãzinho, né? Tá. E o material magnético, ele tem as propriedades dele quando todos esses ímãs atômicos estão alinhados, apontando para a mesma direção. Tá? Então, essa propriedade do átomo se comportar como se fosse um ímã é o que é chamado de spin dele. Tá. E aí, dependendo... Então, tipo, certos materiais são magnéticos, outros não. Por quê? Porque isso vai depender muito da maneira com que eles estão organizados ali microscopicamente dentro daquele material. E dependendo do tipo de interação que esses ímãs têm uns com os outros. Então, nos materiais magnéticos, tipo o ímã de geladeira, eles têm uma interação que faz com que todos alinhem apontando para o mesmo sentido. Por isso que é magnético. Em outros materiais, não. Então vai estar todo mundo aleatório, na soma vai dar zero, né? Como se fosse um pedaço de madeira, por exemplo. Exato. A maioria dos materiais, tecido, madeira, as cadeiras, é magnético. Tá. Né? Então, na verdade, ter um material que é magnético pensando dessa forma, é meio raro, né? Você precisa ter a condição certa ali. Então, e aqui nesse tipo de amostra, o que acontece? Cada um desses nanoímãs, eles é uma espécie de versão artificial desses átomos. Então, cada um ali está funcionando como se fosse um pequeno átomo. Entendi. Só que aqui eu tenho a capacidade de controlar a geometria deles, a intensidade, ou o tipo de interação que eles têm um com os outros. Então, eu consigo criar e observar fenômenos magnéticos nesse cara aqui que eu não conseguiria manipular no material magnético real, porque é muito mais, mesmo que seja possível, vai ser muito mais difícil manipular cada átomo individualmente, né? E aqui eu consigo, pelo menos, manipular a nível nanométrico essas estruturas. Tá. Então, só para talvez assim, deixar mais claro, cada uma dessas nanoestruturas, eu falei, né, tem 100 nanômetros, 900 nanômetros. Elas são compostas por muitos átomos, né? Então tem vários átomos aí. Só que eu posso olhar para elas como se elas fossem uma versão artificial, né, desses materiais magnéticos. E dependendo do tipo de arranjo que eu faço ali, eu posso favorecer certos fenômenos incomuns de aparecerem. Porque pode ser que na natureza não se forme nenhum material com uma geometria hexagonal como essa. Sim. E muito embora a gente possa ter modelo ou conta que prevê qual seria o comportamento de um material se os átomos se arranjassem dessa forma,
ficaria só como um modelo e uma teoria, né? Sim, não só- teria uma contraparte experimental real ali, né? Sim. Mas aqui a gente tem essa capacidade de fabricar um sistema ali, um conjunto de estruturas magnéticas na geometria que a gente quer para exibir certos comportamentos que a gente julgar ser interessantes, né? para a física. E aqui? E surge... Aqui então, é a então, mesma aqui, imagem, só que de outra, exato. Então, outra forma de captação. é a mesma aqui- coisa. Né? Tá, só que aqui você já vê os polos, né? Isso. Onde é o polo... Então, isso aqui é uma imagem de microscopia que a gente está vendo a estrutura física ali, né? Tipo, Aham. é isso. Aqui é uma microscopia também, mas do caráter magnético dessa amostra. Tá. Então, onde está preto e onde está branco, corresponde a polo norte e polo sul. Tá. Digamos. Não lembro agora se o preto é norte ou o branco é sul, mas não importa. É até meio assim, arbitrário, assim. Você pode escolher o que você quiser, só ser consistente depois. Então aqui eu consigo ver realmente a orientação de cada um daqueles meus nanoímãs. Eu sei isso. Aí outro motivo desse sistema ser interessante. No material magnético, a gente entende muito sobre magnetismo, materiais magnéticos hoje em dia. Mas é muito difícil, não é impossível, você saber a orientação magnética de cada um daqueles spins, né? A orientação de cada átomo dentro de um material magnético real. Entendi. Aqui eu posso. Então aqui eu tenho um poder de caracterização e entender o que está acontecendo bem maior do que Do que no modelo natural atômico. no modelo natural atômico. Tá. E não E assim, aí beleza. Então eu consigo sondar melhor, né, meu material dessa forma. E aí por que eu escolho essa geometria hexagonal, por exemplo, né? Existe um nome oficial, né, para esse tipo de amostra minha, que ela chama gelo de espinho artificial. Tá. Então são vários nomes aí em sequência, né? Então é artificial, artificial já expliquei, né? Porque eu tô usando isso como uma maneira de imitar algo. Entendeu? Então artificial nesse sentido. Então, gelo de espinho artificial. Por que espinho artificial? Porque cada um desses meus nanoímãs, eu tô encarando eles estão fazendo um papel de um spin, né? Mas eles não são spin propriamente dito, por isso espinho artificial. E por que gelo? É gelo de espinho artificial. Tá. Existe um material químico ali, natural, por assim dizer, que chama gelo de spin. E é um material que foi descoberto assim, descoberto não, mas que é um material magnético com propriedades muito interessantes, e essas propriedades foram descobertas no final da década de 90. E esse material natural, ele tem alguns comportamentos muito inusuais. Veja assim. bem como é recente, né? No final da década de 90, nós estamos falando de 30 anos atrás. Sim, para ciência, assim, algo Né? Assim, para relativamente recente. Para a história é uma coisa muito pequena, né? Sim. Então, o que esse material ele tem de diferente, assim, que descobriram? Se você... o magnetismo, ele se comporta muitas vezes como fase da matéria, ou estados da matéria que a gente está acostumado. Então, se eu, por exemplo, te dou um gelo, né? Gelo de água ali. Se você aquece ele, vai ter uma temperatura que ele vai derreter e virar água, né? Vai para o estado líquido. E se você continuar aquecendo, aumentando a temperatura, essa água vai aumentar a temperatura e vai evaporar e virar gás. Sim. Então, né, gelo, água e gás são diferentes estados da matéria, né? Diferentes fases da matéria. A mesma coisa acontece com o magnetismo dos materiais. Tá. Então, se eu pego, voltando de novo para o ímã de geladeira, que é o nosso modelo ali. Nosso modelo é o que todo mundo entende, né? O que todo mundo enxerga, né? Que está acostumado. Se você pega um desses e você aumenta a temperatura dele o suficiente, vai ter uma certa temperatura específica que ele vai deixar de ser magnético. Ah, é? Caramba. Então, quando ele está magnético, lembra que eu falei? É como se todos os átomos ali do material estão apontando na mesma direção. Tá. Então, tem um ordenamento, né? Quando você passa de uma temperatura específica, você perde total esse ordenamento. Então, ele fica aleatório. Tá. Igual a madeira, igual ao tecido. Então, ele perde as características. Entendi. Isso é uma transição de fase. Igual a uma transição de fase passar do sólido para o líquido, do líquido para o gás. Assim como do gelo para a água e da água para o vapor d'água. Exato. Então você pensar o seguinte, você pega um desses materiais magnéticos
e, por exemplo, em uma geladeira, e vamos imaginar que você começa de temperatura alta, e você vai resfriando ele, eventualmente, então ele está inicialmente desordenado, num certo momento, microscopicamente, esses spins, esses ímãs atômicos vão se ordenar e adquirir o caráter magnético macroscópico do material. Tá. Então, esse estado ordenado é como se fosse o nosso sólido magnético. Tá. Porque o sólido, microscopicamente, ele também é um arranjo ordenado de átomos ali. É isso que faz o caráter sólido, do ponto de vista microscópico. Como um cristal. É um cristal. O cristal é outro modelo de sólido. É isso, exatamente. E aí, voltando para o gelo de spin, o que ele tem de legal? Para altas temperaturas, ele é todo desordenado, é o nosso gás magnético. Né? Você vai resfriando ele, e ele passa por uma transição de fase magnética. Só que ele vai para um estado magnético que não é muito bem um sólido magnético. E pensando como sólido magnético o nosso ímã geladeiro. Ele vai para um estado que se chama, que é como se fosse mais um líquido magnético. Ele tem um certo ordenamento, mas ele não é um ordenamento de longo alcance. Tipo assim, em certas regiões pequenas tem ordenamento, mas se você olha como um todo, não tem. Tá. Que é o que parece, que é o que lembra um líquido de um ponto de vista macroscópico. E ele continua dessa forma, mesmo se você diminuir a temperatura dele o máximo que você conseguir. Tá. Então é como se você tivesse um material que ele fica líquido para sempre, ele não solidifica. Entendi. Ele continua flutuando ali, tipo, ele não ordena estaticamente numa configuração. Ele continua flutuando e continua nesse caráter de líquido. Tá. Então, e isso surge por uma série de questões aqui. Uma delas é a geometria específica com qual os átomos desse material gelo de spin estão organizados microscopicamente. Porque a geometria é um ingrediente fundamental para ele exibir esse tipo de comportamento, né? E aí esse cara aqui é a versão artificial desse material, que tem essas propriedades não usuais. Tá. Mas, de novo, esse material com essas propriedades não usuais foi vista ali, foi constatada, mas você não tem... não descobriram isso olhando cada um dos spins individualmente, porque não é possível. Mas aqui a gente consegue. A gente consegue fazer uma versão artificial desse cara, mas com um grau de controle muito maior. Eu consigo controlar a geometria, consigo ver a direção de cada nanoímã. Então eu consigo avançar... Hã? Mas você não falou o uso prático. Tem duas... Na física, sim. Você pode dividir ela de duas formas. Tem o pessoal que estuda física aplicada, que é tentar pegar conhecimentos de físicas que já estão bem consolidados para transformar isso numa aplicação ou tecnologia. E tem as pessoas, tipo os senhores lá da foto que a gente estava vendo no começo, que só querem assim, pô, o que está acontecendo aqui? Só querem entender o comportamento de algum fenômeno da natureza. Então, no meu doutorado especificamente, o que eu estou explorando vai mais para o lado da física básica, que é tentar montar uma geometria que é pouco explorada, pouco conhecida, para entender o tipo de física nova que surge disso. Tá. Então, eu estou mais nessa linha. Mas existem, sim, pesquisas que estudam gelo de spin artificial, esse tipo de coisa, já com uma possibilidade de aplicação mesmo, integrar em algum dispositivo. Então, por exemplo, tem uma área emergente aí da tecnologia que não é tão bem estabelecida como a eletrônica, por exemplo. Mas essa área se chama spintrônica. Tá. Que o objetivo é tentar usar os spins dos átomos, igual eu comentei, para tentar executar as tarefas que a eletrônica faz. Só que a eletrônica faz essas coisas manipulando corrente elétrica, né? Ou seja, a carga do elétrico, do elétron. Então você consegue fazer circuitos que fazem conta, fazem algum tipo de processamento, como portas lógicas. Com isso você consegue construir os computadores, celulares, etc. Isso é eletrônica. A ideia da spintrônica é fazer isso, mas em vez de explorar a carga do elétron, vai explorar o spin do elétron. Que, embora meio que o objetivo final seja o mesmo, o princípio por trás
A física por trás que vai explicar como fazer isso, como controlar isso, é outra, assim, exige outras coisas. E aí existem já bastante protótipo de dispositivos spintrônicos. Tá. E aí, esse tipo de cara, ele pode servir como uma espécie de circuito para spintrônica. Circuito como se fosse um chip de computador, só que com outra tecnologia. Né? Exato. Porque o chip de computador, ele é um dispositivo eletrônico. Isso, Né? sim. Então, nós estamos criando, quem sou eu? Mas nem nesse sentido, nem Mas nós estamos criando uma nova eletrônica, né? Exato. Assim, uma nova eletrônica, já que a eletrônica convencional, Tá. ela tem seus limites. Tem seus limites. Ela tem seus limites. Então, né? por que que e existe toda uma indústria bilionária, né, por trás de financiar, por exemplo, pesquisa em spintrônica, porque ela tem noção dessas coisas. Uhum. Então, por exemplo, uma das desvantagens da eletrônica convencional é que você tem muita perda de energia, né, tipo, quando você passa uma corrente e aquece, esse fato dele aquecer, você está desperdiçando uma energia ali que você podia estar aproveitando para outra coisa. Tá. E é muito difícil tirar, eliminar isso essas perdas. Na spintrônica, esse tipo de efeito é muito menor. Tá. Então você poderia ter um ganho de eficiência mesmo, assim, de performance maior, assim, muito grande. Entendi. Então, para citar, né? Então, assim, esse tipo de coisa pode ser usada nessa... Quer falar alguma coisa? Deixa o Matheus falar alguma coisa. Participação. Isso, o Matheus é nosso... Ele é a nossa escada, ele vai dar os pitacos dele. Perfeito. Lá da outra geração. Me bateu uma curiosidade aqui para entender onde é que o grafeno entra nessa história. Tem alguma participação dele? Ele já é usado para as pesquisas e tudo mais? O grafeno, eu não sou tipo especialista e não trabalho com grafeno, mas é outro tipo de coisa que o pessoal, principalmente com quem trabalha com nanotecnologia e tal, o pessoal da física, química mesmo, estuda bastante. Então assim, o que é o grafeno? Ele é um material que é feito só por carbono, átomos de carbono, organizados nesse mesmo padrão hexagonal aqui. Né? Então imagina que em cada vértice aqui, ponto de conexão dessa minha amostra, né, fosse átomos de carbono. Então eles estão organizados nessa malha hexagonal. E o grafeno, ele é o que chamam de um material 2D, bidimensional. Porque ele realmente é uma folha. O pessoal usa esse termo, né? Folha de grafeno. Tá. Porque os átomos eles estão todos nesse arranjo 2D só. E aí o grafeno ele foi descoberto, não lembro quando ele foi descoberto, assim, mas tipo, também descobriram algumas propriedades fascinantes no grafeno. Então ele é um dos materiais conhecidos com maior dureza, resistência mecânica mesmo. Assim. Eu não sei assim de cabeça exatamente áreas que se aplicam grafeno, mas elas existem e muito nessa linha, sabe? Tipo, de usar o grafeno como constituinte de alguma coisa para aumentar a resistência mecânica daquela Como o coisa. diamante é muito duro... Ele é mais resistente que o diamante. Ele é mais resistente que o diamante. Usa ele como se fosse ele pode ser usado, por exemplo, como uma proteção para alguma nanotecnologia, algo assim. O grafeno, muitos compostos feitos de carbono, no geral, não só grafeno. O grafeno também, ou nanotubos de carbono. Nanotubo de carbono é assim, você pega um grafeno e aí você enrola ele e faz tipo um canudo com ele. Pega a folha e faz assim. Aí vai virar um tubo, né? Tubo de carbono. Também, tipo, quando você faz esse tipo de coisa, você altera as características físicas ali ou químicas desse material. Só pelo fato de você mudar a geometria. Então por isso que eu falo assim, geometria é realmente algo muito importante nessa escala. Tá. E aí, eu não vou saber assim de cabeça aplicações específicas, mas elas existem. Elas existem. Vamos entrar um pouquinho na física quântica, então? Bora.
Vamos embora? Vamos pôr o gatinho? Isso aí é o gato. É o gato. Essa imagem é bonitinha, né? É o gato do. Cada um vai falar o nome dele de um jeito, né? Uhum. Quando eu pesquisei para tentar falar a pronúncia certa, eu tentar imitar, que é tipo Schrödinger. Que ele é. Eu falo Schrödinger, cara. Cada um, né, mas mesmo gente da física, professor, cada um fala de um jeito, não tem graça. Né? Eu acho que quando eu não tento forçar essa pronúncia correta, eu falo Schrödinger. É que ele é. Mas eu acho que ele é austríaco. Conta aí o paradigma austríaco, do gato, né? Que ninguém sabe se o gato tá vivo ou tá morto então, dentro da casa. o Schrödinger, ele é um dos caras que estava ali na década de 1920, ajudando a desenvolver a mecânica quântica, né? Ele é um daqueles caras lá que eu falei no começo. E aí... Desenvolver não, entender, né? Porque ela sempre esteve aí. Desenvolver no sentido assim, porque a teoria, desenvolver a teoria, né? Tá. Os fenômenos estavam ali, né? Mas a maneira que a gente descreve eles, não. Tá. Vamos desenvolver isso, que eu quero dizer. Então, uma dessas mudanças de paradigma que a mecânica quântica acabou trazendo, que vai assim, muito em conflito com a nossa intuição, que a gente está acostumado de dia a dia, assim, de física clássica, é a noção de que uma partícula, um certo objeto físico, ele pode estar no que a gente diz de uma superposição de estados. É difícil de conceber isso porque esse tipo de coisa não acontece na nossa escala. Mas acontece na escala de átomo, molécula ou partícula menor ainda, subatômica, né? Mas isso é difícil pra gente agora, que isso meio que já está bem estabelecido. Imagina o pessoal que estava realmente pensando isso no começo, né? Então, uma curiosidade é que o Schrödinger, ele criou essa alegoria do gato para tentar, com uma analogia, uma maneira didática de explicar essa coisa tão esquisita. E ela é realmente didática, assim, para passar, pelo menos em termos de analogia, isso, né? E ele mesmo trouxe essa questão. Ele não acreditava na existência dessa superposição. Ele trouxe justamente para tentar escancarar. O que é primeiro, porque tá meio... acho que nós estamos passando na frente. O que é? A história que ele falou é assim, imagina que existe um gato em uma caixa. E você fechou essa caixa, você não está vendo o gato ali, né? E dentro dessa caixa tem um frasco de um material radioativo ali. Na época que ele descreveu era uma coisa assim, né? Mas você não sabe quando que esse material radioativo vai decair, né? E uma vez que tipo, esse frasco vai cair e o gato vai entrar em contato com esse material radioativo, né? Se isso acontecer, quando isso acontecer, o material radioativo, o gato ele vai morrer, né? Só que se você não está vendo o gato ali ou fazendo uma observação direta do gato, você não sabe, né, se o gato está vivo ou morto. Mas segundo as leis da mecânica quântica, se esse gato se comportasse como se comportaria uma partícula quântica, a sua descrição é que ele estaria ao mesmo tempo vivo e morto. Ele está as duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Né? Então é que a ideia de uma partícula tipo, é óbvio que a gente não fala, né, de um elétron, por exemplo, tá vivo e morto, né? Vivo e morto são coisas do gato. Mas um elétron, ele pode, por exemplo, ele tem esse spin que eu falei, né? Então, esse estado de spin, ele pode estar, como a gente fala, para cima ou para baixo, né? Então, o spin do elétron, ele não vai estar ou para cima ou para baixo. Ele vai estar ao mesmo tempo nas duas. Entende? Só que acontece, quando você tá ali, voltando pro gato, quando você abre a caixa, você vai ver, de fato, se o gato está vivo ou se ele está morto. Quando você tirar a caixa, ele não vai estar os dois ao mesmo tempo. Ele vai estar um ou outro. Né? Mas enquanto você não abre a caixa, enquanto você não vê, ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, ele usou isso
como uma analogia para o tipo de descrição que estava sendo desenvolvida e que se estabeleceu na mecânica quântica para descrever o comportamento das partículas. Nós estamos, na verdade, indo para o menor ainda do que o nano. Menor ainda que o nano. Menor ainda Na que escala o nano. nano já acontecem fenômenos que são de origem quântica. Tipo, certos materiais nanométricos, eles só exibem certos comportamentos porque a mecânica quântica está fazendo a ação dela ali. E que não aconteceria se fosse uma versão macroscópica. Na nossa física aqui do dia a dia, que é a física do Newton, existem certas leis, por exemplo, se eu soltar essa caneca, ela cai no chão, ela quebra, Isso. que não são as mesmas leis que regem nessa escala de comprimento. Nessa escala de comprimento. Ou seja, as leis da física ali são outras. São outras. Né? E isso é que é interessante, né? Você não sabe se uma partícula... Aí é que entra o gato, né? Se ela está aqui ou se ela não está aqui. Na verdade, ela pode estar e não estar ao mesmo tempo. Mas é isso. Então assim, mas você, na mecânica quântica, ela entende o seguinte. Tem um certo momento que você vai fazer uma medida. Ou seja, alguma ação para determinar se a partícula está aqui ou se ela está ali. Quando você faz a medida, você vai ter um resultado que é uma coisa ou outra. Mas até antes de você fazer essa medida, ela tá nessa superposição que é meio que as duas ao mesmo tempo. Entendi. E era isso que o Schrödinger, ele não concordava assim mesmo. Ele criou a alegoria para tentar convencer o pessoal do contrário, né? Mas acabou que, na verdade, acabou assim... que ele convenceu que era isso mesmo. E tipo assim, o que acabou se consolidando, assim, como a interpretação mais corrente da mecânica quântica, é que essa superposição ocorre mesmo. Porque sem ela você não consegue explicar certos resultados experimentais que as pessoas observam. Coloca o Gilberto Gil lá no CERN. Cara, era só esperar o gato miar. Aqui, né? Aqui, vamos antes falar o que é o CERN, né? Fala aí. O CERN, ele é um centro pessoal que reúne vários aceleradores de partícula. Então, se eu não me engano, são 4 aceleradores lá que existem no CERN. O acelerador mais famoso é o LHC. Talvez o pessoal já deva ter ouvido falar dessa sigla aí também. LHC é a sigla para colisor Large Hadron Collider. Então, colisor de hadrons grandes. Enfim, ele pega prótons, por exemplo, partículas, e eles aceleram essas partículas em um anel. Em um anel assim, fala anel, né? É uma estrutura gigantesca, assim, tipo de quilômetros de circunferência, assim. Fica lá na fronteira entre a França e a Suíça. E então essas partículas são aceleradas e ficam fazendo essa trajetória circular, né? Mas tem 2 feixes. Tem um feixe que está indo no sentido, tem um feixe que tá no sentido contrário. E eles controlam esses feixes até eles se colidirem. E dessa colisão você vai ter tipo 2 partículas muito pequenas se colidindo. E o resultado dessa colisão vai ser um monte de outras partículas que formam, né? Que são menores do que as partículas originais, né? Então, o CERN é isso, né? É toda uma infraestrutura para investigar e descobrir os blocos de matéria mais elementares possíveis, né? Tipo, tentar ver o que de mais elementar a gente tem, né? O que não pode ser dividido mais. Nós já estamos, ou seja, nós chegamos no átomo, aí nós já estamos indo para partículas subatômicas. Menores que o átomo ainda menores, Então o CERN parecia, assim, quando eu estava na escola, eu aprendi que o átomo era a menor partícula elementar. E aí, depois dos anos, foi se vendo que não era. Né? A palavra átomo significa isso, na verdade, né? Que é indivisível. Exatamente. Né? Mas aí o nome já era tarde demais, né? Pra mudar o nome. Então aí ficou. Mas
Mas o átomo, ele não é a menor coisa que existe, a Aham. gente sabe disso hoje. Então, o Gil. Existe um livro que eu li e que me influenciou artisticamente, e o Gil também, é o mesmo livro que chama O Tal da Física, que é do Friedrich Capra, né, que explica de forma bem didática o que é a física quântica. Né? E é uma coisa fantástica, assim, para mim e para o Gil também. Tanto é que ele fez um disco, né, fantástico, que se chama Quanta, né, ou seja, aí a ACE já está encontrando com a física. É um barato. Então o Gil foi lá, né, depois de muitos anos desse disco lançado, ele foi lá conhecer o CERN, né? Isso foi, eu não lembro, foi ano passado, eu acho. Então, é recente, né? É. É recente. Ou esse ano, não lembro de quando que essa foi. E aí, tá ele lá tocando violão, Gilberto Gil, genial. É que eu lembro que eu achei essas imagens no Instagram, né? Eu tô mexendo assim, aí do nada eu vejo, calma, Gilberto Gil no CERN, assim, foi a combinação assim que eu não tava esperando, assim, do nada, sabe? Mas é legal, e eu não sabia que ele tinha esse álbum aí. Esse álbum, Então é legal saber. E é bom, né, tipo, também quando acho que pessoas artísticas ou de fora da ciência trazem esse tema porque tipo, leva esse tipo de coisa para pessoas, né? que traduz da forma que for e faz esse conteúdo chegar para pessoas que talvez não fossem conhecer isso, né, de outra forma. Então é muito bom também. Ainda mais sendo o Gil, né? Ainda mais sendo o Gil. E como que são as diferenças do nosso mundo newtoniano para o mundo quântico, assim? Claro que não se conhece todas as diferenças, mas as diferenças conhecidas, por exemplo, então, de diferença de comportamento físico, né? Comportamento físico. Então, essa questão da superposição é uma das mais chocantes, assim, porque é realmente como se pudesse ter essa partícula em duas posições, por exemplo, simultaneamente. Então, outra coisa que também é muito falada da mecânica quântica é o que é conhecido como princípio de incerteza. Você, por exemplo, não é capaz, lei fundamental da física, você não é capaz de conhecer, saber onde uma partícula está e qual velocidade ela tem ao mesmo tempo. Você pode saber exatamente, ou quase exatamente onde uma partícula está, mas quanto mais preciso você for em querer saber isso, mais incerto você tem sobre a velocidade dela. Então, uma coisa não desconecta da outra. E o contrário também. Se você faz um experimento para conseguir determinar com a maior precisão possível a velocidade de uma partícula, você perde quase completamente a informação de onde essa partícula está. Então, isso aqui no nosso mundo é fácil, né? É fácil. Aqui, esse leãozinho está aqui. Ele está aqui e ele está parado. Ele está parado. Eu sei as duas coisas. Não tem nada, né? Não é mistério. Não é mistério. Eu sei as duas perfeitamente. Na mecânica quântica não dá para saber isso. Na verdade, e é isso, assim, outra... E a mecânica quântica não é nenhuma coisa mágica, é a realidade pequena. Isso, É a realidade da coisa muito, né, do muito pequenininho. Então, assim, qual que é você me perguntou, né? Acho que a principal mudança de paradigma que a mecânica quântica traz para a nossa compreensão do mundo é que ela não possui leis determinísticas. Então, só probabilísticas ou estatísticas. Então, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, igual você deu ali o exemplo do copo, né? Se você pega aquele copo e você solta ele daqui, você sabe a posição inicial onde ele estava, você sabe que ele vai sair, né, do repouso, ele estava parado, e essas informações são suficientes para você jogar ali na máquina de conta do Newton
E sabendo isso, você consegue prever exatamente, descrever qual vai ser a trajetória certinha desse objeto. Quando exatamente o instante que Certo? ele cairá no chão e tudo isso. Né? Para Uhum. fins práticos, você consegue fazer isso perfeitamente. E a gente usa esse ferramental todo para, pô, igual eu falei, para fazer Tudo. prédio, para tudo. E funciona muito bem. Né? Então é uma coisa determinística. Porque você sabe a condição inicial, você sabe o que vai acontecer dali para frente. Na mecânica quântica não é assim. Tá. Mesmo que você saiba o certo configuração, o estado inicial ali de um átomo ou de uma partícula, você só consegue inferir as probabilidades de certos eventos ocorrerem a partir daí. Então você até sabe assim, essa coisa é mais provável que acontecer do que outra. Só que você não consegue dar certeza. Tá. Então é algo. É algo. É porque lá, como a gente não mexe muito com posição e momento, é difícil eu dar um cenário como esse do copo, né? Tipo, tem um átomo aqui, velocidade aqui, o átomo não é que ele vai cair, né? Aham. Mas a gente. O átomo ele tá num certo estado de energia ali inicial, e com o passar do tempo eu não sei ali onde que ele vai estar. Ou tem um elétron orbitando, né? Tipo, mais ou menos orbitando o núcleo. Mesmo que eu saiba a posição e velocidade, o estado inicial desse elétron em um certo momento, eu não sei dizer onde que depois esse elétron vai estar. Entendi. A única coisa que eu sei é, tipo, probabilidade dele estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou ali, ou ali, ou ali. Uhum. Então, por isso que isso vai na linha de por que aquele modelo do Bohr, do modelo planetário, já está defasado. Tá. Porque aquilo admite que ele está numa trajetória bem definida, né? Determinística. Mas não é assim, na verdade. O que a gente fala, na verdade, é de uma nuvem de probabilidade. Entendi. Então, a gente sabe dizer regiões... As probabilidades são bem determinadas. A gente consegue, tipo, dar valores precisos para certo evento poder ocorrer ou não. Mas se de fato vai ou não, é outra coisa. Então, e essa perda do determinismo da física é algo que, sim, surgiu com a mecânica quântica. Então, naquela época, o pessoal conceber, cogitar que a realidade, no fundo, não é determinística, é algo, assim, realmente muito impactante. Realmente muda a nossa visão. Muito louca. Muito louco, muito louco. E a bem da verdade, embora esteja estabelecido uma interpretação mais, como é que se diz assim, padrão da mecânica quântica, né? Que é conhecida como interpretação de Copenhague, existem pontos onde existem dúvidas ainda, assim. E tem gente realmente, mas assim, aí gente teóricos, realmente na fronteira do conhecimento da mecânica quântica, sobre como interpretar isso de fato. Porque, assim, de verdade, as contas e saber como certa coisa vai se comportar ou não, a gente sabe bem. Mas lidar com essas questões realmente mais fundamentais, interpretativas, tipo, será que o universo é determinístico? Já são muito mais sutis e não é completamente consensual. Então tem uma frase assim que a gente sabe fazer mecânica quântica. Fazer porque sem mecânica quântica não ia ter nanotecnologia, o microscópio, o transistor, o computador. Então saber, a gente sabe fazer. Agora, a questão tipo, de interpretar mesmo não chegou no fim. Assim. Tem gente realmente refletindo sobre isso e vai muito... E sim, o pessoal que está nessa linha é bem numa fronteira assim, física, filosofia, porque tem questões bastante profundas sobre essa e ao mesmo tempo que as leis de Newton não valem para o muito pequeno, também não valem para o muito grande. Isso, Né? Então quando a gente vai para o mundo... quando a gente olha, por exemplo, o universo, aí já muda tudo de novo. Já são outras leis. Outras leis, não é nem a quântica mais adequada. É muito interessante, né? Ou seja, a gente vive num pequeno limite, que é a nossa realidade. Sim. Mas a realidade real, tanto para baixo quanto para cima, é completamente diferente disso. Né? A ciência, assim, a física e a ciência no geral, né? Elas evoluem muito nessa pegada aí. Tipo, a gente tem um modelo que descreve muito bem um certo conjunto de fenômenos, né? Tipo, um certo regime ali.
Mas tem coisa fora aqui dessa coisa que eu tô fazendo com a mão que ela já não funciona mais. E aí é trabalho aí do ser humano buscar uma descrição melhor. E às vezes na física a gente sabe assim muito bem, beleza, por exemplo, com a mecânica quântica a gente sabe razoavelmente muito bem como funcionam as coisas numa escala pequena. Aham. Ela serve para explicar também as coisas ali do nosso dia a dia, mas para isso a do Newton já serve também, então a gente tem a do Newton ali. E para o muito grande ou muito rápido, Aham. rápido assim, perto da velocidade da luz, coisas comparáveis a isso, ou escala realmente do universo, saindo do infinitamente pequeno para o infinitamente grande, vai ser relatividade geral do Einstein. Uhum. E aí hoje o pessoal entende muito bem cada uma dessas teorias isoladamente. Mas quando você tenta explicar certos fenômenos que estão na interseção dessas coisas, ou seja, algo muito pequeno que esteja viajando muito rápido, por exemplo, Uhum. esses regimes específicos, você precisaria de uma... ainda não existe na física uma teoria que dê conta de explicar essa interseção. Então não existe um casamento ainda entre mecânica quântica e relatividade geral. E esse é o maior problema da física. Eu chamo hoje, que é, se não é um dos maiores. eu chamo de o santo graal da física. É, o né? santo graal. Quem Quem diz- Nobel. Nobel? Nossa, mas no mínimo. No né? mínimo. No mínimo. Esse o legado é quem muito maior. achar isso, não, na verdade é a busca do ser humano, né? E talvez nem exista, né? Talvez nem exista essa teoria que unifique, né? Essa teoria de tudo que o pessoal fala. Exatamente, a teoria de tudo. Talvez nem exista, mas o ser humano fica buscando, né? E se aproxima, né? Cada vez mais. Quanto mais se aproxima, também mais se distancia. É muito paradoxal. Porque quanto mais... É aquele efeito de quanto mais você sabe de um assunto, mais você percebe que tem um monte de coisas que você não sabe também, né? Porque à medida que você vai descobrindo coisas, vai surgindo outras questões que surgiram porque você descobriu a primeira, então é meio que interminável, assim. Não é nenhuma... Eu vi uma coisa muito interessante, esse novo telescópio, né, que foi lançado, né? Tem o Hubble, esse novo eu não lembro. James Webb. Webb. É. Que ele é muito mais potente, né? E quando a gente está olhando longe no universo, a gente está olhando para o passado, porque a luz viajou até chegar até nós. Né? Isso. E tem o Big Bang, né? Tem a teoria do Big Bang, que teria acontecido há não sei quantos anos, e este novo telescópio consegue enxergar quase lá. Mas ele jamais enxergará lá, porque é uma impossibilidade física, porque lá no início do universo, a luz não saía de lá. Então, como é que o telescópio vai ver a luz que não saía de lá? Né? É uma doideira. Isso é bastante interessante. Muito. Eu não sou assim, tipo, aí a astronomia, assim, cosmologia, de novo, já é... Embora seja física, assim, tá longe da minha área específica. Da alçada, né? A sua alçada é o pequeno. Mas tem algumas coisas gerais. Então, por exemplo, da teoria do Big Bang, então seja bom falar um pouco disso, porque às vezes existe uma confusão, assim, da maneira como isso é passado para o público, ou como isso acabou sendo assimilado para as pessoas em geral, que normalmente é assim, né? O Big Bang ele foi uma grande explosão que deu origem a tudo. Tá. Existe alguma verdade nisso, mas tem como deixar um pouco melhor. Não é exatamente assim. Então, tipo assim, como que chegaram, né, na teoria do Big Bang, né? Porque não é uma coisa assim, a pessoa acordou lá e falou, eu acho que é isso, né? Então, chegou lá, a minha teoria é essa, né? Não é assim que funciona, né? Tipo assim, e hoje existem bastante evidências para suportar evidências experimentais ali, que a gente observa e está de acordo com a teoria para suportar ela. Mas qual que é a ideia? Hoje a gente sabe, através desses telescópios, observações astronômicas, que o universo está se expandindo. E aí a gente sabe mais ou menos o estado que o universo está hoje, né? Então é uma coisa da gente saber, quando eu falo o estado do universo hoje, a ideia é assim, a caneca está aqui com velocidade zero, né?
Então, se a gente joga essa informação na lei de Newton, a gente sabe descrever a trajetória da caneca. Se a gente reúne as informações que a gente tem do estado inicial do universo hoje e joga não nas fórmulas da teoria do Newton, mas nas fórmulas da teoria da relatividade do Einstein, a gente consegue rodar a manivela para prever o futuro, se quiser, né, para ver como que isso vai se desencadear, mas também voltar no passado, tipo, retroceder para ter uma previsão de como que era no passado. Então, como, né, se está assim hoje, como que estava antes. Dá para fazer isso, sem problema. E aí, então, como a gente sabe que hoje está se expandindo, para estar se expandindo, no passado só pode estar menor, né? Menor. Então, tem algum ponto onde tudo que a gente sabe assim estava confinado num espaço muito pequeno. O universo era uma coisa inimaginavelmente quente, né? Todas as partículas que a gente conhece estavam nessa espécie de sopa aí, tudo esse aglomerado aí. Só que a gente não consegue retroceder até o tempo igual a zero. Mas com conhecimento de mecânica quântica, que a gente, como eu falei, a gente tem um conhecimento, uma segurança bastante razoável. E de relatividade geral, que a gente tem bastante razoável, esse flashback que eu falei, a gente consegue ir até a 10 elevado a menos 32 segundos do suposto tempo igual a zero. Então é muito tempo atrás mesmo, né? Mas a partir essa estimativa do que o pessoal da astronomia e cosmologia fazem, né? Se você perguntar, puta, mas como que é exatamente sabe isso aí? Aí é uns detalhes que eu também, na verdade, não sei. Mas o pessoal que é da área, que eu vejo assim, que é confiável, eles falam isso. Eles falam né? que são tantos bilhões de anos, né? 14 bilhões de anos atrás, né? Só que tem... Como é que acharam esse número, cacete? Não, provavelmente Por isso, daí, né? Dessas contas. Mas esse flashback que eu falei, ele não... Esse t igual a zero que você falou, ele não é o zero mesmo. A gente consegue ir para trás com o conhecimento de física que a gente tem hoje, só não a zero, mas até 0.0000032 zeros, 1 segundos depois. Tá. Até daí para trás, precisa da teoria de tudo. Porque você vai estar lidando com uma situação, com um regime ali, que você precisaria de mecânica quântica em conjunto com relatividade geral para conseguir descrever e entender o que aconteceu daí para trás, e a gente não tem isso hoje. Então, é isso. O Big Bang não é exatamente, tipo, ele, melhor do que o termo explosão, é uma expansão do universo, que a gente sabe que está acontecendo, tipo, isso há bastante tempo. Mas, foi o que deu origem a tudo? Não sabe de verdade, porque a gente não sabe chegar até o tempo igual a zero. A gente sabe até 14 bilhões de anos atrás, que daí pra frente expandiu de uma certa forma, que deu origem às coisas de hoje. Mas e desse 14 bilhões, antes desses 14 bilhões? A ciência não sabe. Os físicos não sabem, ninguém sabe. Não sabe nem chutar. Não sabe se começou mesmo, se então não existia tempo. Não se sabe, de verdade. Essa é outra questão aí, né? Minimamente. Eu perguntei pro meu pai, quando eu era criança, existia a explicação o que é finito, o que é infinito. Aí tinha-se a noção de que o universo e o número de estrelas era infinito, né? E a gente sabe que não é. Hoje a gente sabe que não é, mas era uma teoria conhecida. E aí eu perguntei para meu pai quando era criança, mas o que tinha antes então? Nada. Aí meu pai falou assim, mas o nada é alguma coisa, né? Então a gente é uma coisa louca isso aí. É uma coisa louca. É muito louco. É tipo de coisa que eu não sei nem se existe algo com seu antes, tipo, qual o limite também da compreensão humana, né, pra entender algo. Tipo, a gente já chegou muito longe, assim, mas a gente consegue chegar em qualquer coisa. A gente não sabe onde nós chegaremos, mas que nós evoluímos cada vez mais rápido, evoluímos. Né? É muito interessante isso. E fantástico. Tem mais alguma imagem aí? Falta uma? Qual que é? Essa aqui.
Essa aí tá mais relacionada com a quântica também. Aquelas níveis de probabilidade que eu comentei são isso aí, né? Tá, a chance Aqui da partícula estar em algum lugar, né? na verdade é uma nuvem. Você não sabe se ela está aqui, Ela tá em pode estar algum lugar. muito aqui ou aqui, né? Dos dois lados. Mas ó, aqui para cima ou para baixo, pouquíssimo provável. Tá. Então, se você sabe que o átomo está nessa configuração aqui, essa 322, então a chance de você encontrar um elétron aqui ou aqui é muito alta. Mas aqui, Tá. praticamente quase impossível. Quase impossível. Quase impossível. Mas ele pode estar em outros estados, muito mais loucos. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, tem vários estados aí que ele pode estar, mas nenhum, de novo, não é nada determinístico. Pode ser que você, na chance 1 em 1 bilhão, você encontra ele aqui. O máximo que a gente consegue fazer é essa nuvem aqui. Mas era sobre esse tópico, essa imagem. Isso aqui é uma imagem de átomo mesmo, né? Isso aqui a gente pulou até. Mas é um outro tipo de microscopia. Tá. Que vai ainda... Isso são vários átomos? Isso são átomos. Cada coisinha dessa, cada bolinha aqui é um átomo. representa um átomo. Tá aí por causa que tinha um átomo ali. Tá. Então, assim, de novo, não é uma imagem no sentido de se amplificou ali com luz, né? Mas você joga um feixe de elétrons na amostra, a amostra interage com esse feixe e espalha de uma certa forma, e você consegue reconstruir uma imagem preto e branco com base nesse espalhamento. E o fato da imagem ter dado esse padrão aqui só pode significar que cada pontinho aqui é um átomo. Então é esse o poder de resolução da microscopia mesmo. Aqui a gente está vendo átomos, se quiser falar dessa forma, assim. Não é muito exagero falar isso. Eu lembro que eu te perguntei isso. Isso é átomo. Isso é átomo. Se nós conseguiríamos enxergar um átomo, chegar neste nível de grandeza. Chega. Então, chama microscopia de transmissão. Microscopia eletrônica de transmissão. O nome dessa técnica. Você precisa ter um material muito fino para conseguir fazer isso. Você precisa esfoliar ele para algumas camadas atômicas para ter como o feixe de elétrons atravessar de fato a amostra. Então você incide o feixe, ele atravessa, só que quando ele atravessa, ele interagiu com o material, você coleta o que foi atravessado e você reconstrói uma imagem a partir disso. E aí você chega nisso. Então, isso aqui, dá para ver que, inclusive, a delimitação do objeto estava sendo investigado, né? Então, tudo isso aqui são os átomos desse objeto. Você está conseguindo distinguir os objetos. E a gente vê que nesse objeto tem átomos que estavam organizados de uma certa orientação, de uma certa maneira aqui, mas aqui já é uma outra parte, aqui é uma outra parte. Então, e cada uma dessas partes individuais é o que a gente chama de cristal, porque elas são perfeitamente ordenadas. Tá. Mas isso como um todo, você vê que tem esse cristal nessa faixa aqui, mas ele tem um outro cristal aqui. Então a gente fala que ele está num estado policristalino, porque tem mais de um cristal dentro dele. Se fosse tudo homogêneo igual aqui, aí seria um monocristal, que é tudo, entendeu? Que é um cristal, só um único ordenamento. É a lei de Moore, né? Que os computadores dobrariam de potência. Sim. O número de transistores dentro de chips dobra a cada 12 meses. 18 meses. Na formulação original é 18 meses. Dobra a cada 18 meses. Nós já batemos no teto, já não é mais assim, né? A gente percebe que não é mais assim. Não dá para enfiar mais coisas. Não dá para enfiar mais transistores em um pedaço de silício. Por que a tecnologia existe, né? Um dos motivos é isso, você deixar as coisas menores para enfiar mais ali e aumentar. Mas chega um ponto que você diminui, que não dá mais para diminuir sem comprometer o funcionamento, né? Então a lei de Moore é uma que já está saturando, assim. A gente percebe, né, que um computador antes de um ano para o outro mudava completamente a potência e hoje
Já não. Pega um de 10 anos aí, não é muito diferente do de hoje, Não. mais, né? É. E no meu Então, caso. isso nos leva a termos que criar novos tipos de processadores, que é aí que entra a nanotecnologia. Talvez, né? Talvez seja um dos usos. Né? Sim. Pensar realmente outro paradigma, outra concepção, desenvolver alguma outra tecnologia. Tem até os processadores quânticos. Né? Então, isso. Como é que é isso? Eu sei que ainda é uma coisa muito experimental, né? Eu também sei algumas coisas gerais, né, sobre computação quântica, mas é isso. É uma área emergente aí da computação, uma nova maneira de fazer computação. Então, a computação convencional, ela se baseia em última instância, as contas, o processamento que o nosso computador faz, no fim das contas vira zeros ou uns, né? Então, ele está lidando ali com o que a gente chama de uma lógica binária. Todo número, conta, operação, ele converte em 0 ou 1, uma coisa ou outra. Ligado ou desligado? Desligado. E ele faz tudo que o nosso computador faz, transforma nisso de alguma maneira. E, né, faz muita coisa com isso. E tem seus limites. Na computação quântica, e aí essas informações binárias, né, 0, 1, ligado, desligado, é o que a gente chama de bit. Né? Também é um termo aí que o pessoal já deve ter ouvido. Na computação quântica, ao invés de você trabalhar com bits binários, você vai trabalhar com bits quânticos, ou os qubits, né, do inglês, qubits. Esses bits, eles vão explorar essa propriedade de superposição que eu comentei, e eles não vão estar 0 ou 1. Eles podem estar numa superposição dos dois. Entendi. E quando você tem uma coleção de bits quânticos, que cada um pode estar nessa superposição, e todo esse conjunto está interagindo ali, relacionado uns com os outros, você consegue escalar assim, o poder computacional exponencialmente. Mas não é uma coisa assim que a computação quântica vai substituir completamente a computação convencional. Mas existem certas tarefas ou problemas, tipos de contas, que fazer com esse paradigma de computação quântica, um computador convencional que levasse anos, um computador quântico pode fazer em minutos. É uma coisa desse nível mesmo, assim, é essa ordem, é algo assim. Mas não é tudo. Então, por exemplo, conta, certo? Eu não sei agora te dar um exemplo, assim, mas que tipo de conta exatamente? Eu não sei porque não é a minha área, mas eu sei que essas aplicações existem. Mas coisas como assim, vou abrir um documento de texto, Word e digitar. Aí, assim, não precisa de computação quântica para isso. Mas certos cálculos computacionais com mecânica quântica são, assim, ganharia uma performance absurda. E algo que está, né, começando agora, né, os primeiros protótipos aí de computadores quânticos tem, acho que o Google tem um, a IBM tem outro. Voltando para o nano, né, a gente ouve dizer, nós leigos, né, que vai ter nano-robozinhos que vão entrar nas nossas veias. Isso já existe? Ou isso é mito? Não, são aplicações reais, algumas delas existem sim. Tá. Então, não sei especificamente dos robôs aí, mas são perspectivas reais. Eu sei dar um exemplo assim da minha área aí, que é o nanomagnetismo. Tá. Né? Então, tem propostas para terapia contra câncer, por exemplo, que já está num estágio relativamente avançado, por exemplo, já tem teste clínico ou empresa que foi criada para financiar e produzir equipamento para isso. Que a terapia é a seguinte, você pega uma nanopartícula magnética, então aquela nanopartícula ali de nanômetros, né, centenas de nanômetros que a gente tinha visto, por exemplo, e você dá um jeito de conduzir ela até um certo órgão ou tumor que esteja num paciente, assim. Pelo menos em fase inicial ali, aquele tumor está começando a se formar, né? Tem toda a química que você consegue revestir essa nanopartícula com
sei lá, um catalisador, algum material, um átomo, uma substância que vai ser biocompatível, vai se ligar naturalmente com o tecido daquele tumor e vai se estabelecer ali. E aí você pode levar o paciente, submeter ele a um campo magnético alternado, que é o que acontece num exame de... como é que fala? Que você entra no tubo, de ressonância magnética, né? A ressonância magnética, tem ímãs lá, eletroímãs, que aplicam um campo magnético alternado. Você faz a mesma coisa com a nanopartícula instalada ali no tumor e submete ela a esse campo magnético alternado e ela, ela vai aquecer. Tem um processo físico ali, que é um fenômeno que é conhecido como hipertermia magnética. Vai fazer a nanopartícula aquecer, mas só localmente. Então ela é capaz de realmente torrar ali, matar as células do tumor, mas só aquele. Então você vai matar as células indesejáveis. As outras do restante do corpo, não. Você não quer tacar o paciente no forno. Só o tumor ali. Essa é uma técnica, por exemplo, que está relativamente avançada. E tem muita aplicação assim, de nanotecnologia em aplicações biomédicas, né? De nanotecnologia. E de aplicações práticas já em prática da nanotecnologia? O que já tem? De novo, você dá uma da minha área. Então, por exemplo, a gente armazena hoje tudo ainda em discos rígidos, né? No nosso computador. De novo, aí como eu falei antes, as informações são armazenadas nos zeros ou uns, né? Sim. O que é o 0 ou 1 físico? Esse 0 ou 1 não é uma ideia da minha cabeça, né? Tem algum lugar fisicamente que está salvando esse 0 ou 1. No disco rígido, que é um disco, né? Não sei se o pessoal já viu o disco rígido, mas é um disco. É uma coisa circular ali. Ele está dividido em várias faixas, né? Em várias regiões muito pequenininhas ali. E cada uma dessas regiões muito pequenininhas é um nanoímã que pode estar com o polo norte para cima, ou, digamos, o solo sul, ou o polo sul para cima. Então, essa orientação, digamos, sul-norte, seria o 0, ou o norte-sul seria o 1. Né? E para o disco rígido hoje funcionar e manter porque tem uma lei de Moore para o disco rígido também, né? A que eu falei antes de dobrar a cada 18 meses é para o número de transistor no chip. Sim. Tem uma que é o número desses nanoímãs num disco rígido. Ela é ainda mais rápida que a lei de Moore. Ela dobrava a cada 12 meses. A lei de Moore do outro era 18 meses. Como que você conseguia fazer isso? Conseguia tendo nanotecnologia, no caso, aplicado no magnetismo, para conseguir definir melhor cada uma dessas regiões nanométricas para armazenar a informação. Então, não sei os valores, assim, mas se na década de 90, 80 você usava fita magnética, esses bits físicos, essas regiões que armazenavam o 0, 1, eram assim, 10 micrômetros ou 2 micrômetros, algo assim. E hoje em dia já virou 200 nanômetros. Então, antigamente, na década de 90, você não tinha fita ou disco rígido que armazenava 1 terabyte igual hoje, né? Então, isso só é possível graças... O primeiro computador que eu tive tinha um disco rígido de 40 megabytes. Quanto? 40? 40 mega. Mega, não era G, era mega. O disco rígido tinha 40 mega. A memória RAM, né? Não chegava... Eu não lembro mais, mas era muito ridículo comparado com hoje, assim. Era muito ridículo. E já funcionava, era um barato. Então só passou de 40 mega para 1 terabyte porque é nanociência, nanotecnologia que fez isso ser possível. Então, tanto no sentido de reduzir o tamanho físico onde a gente armazena a informação, porque essas regiões são nanométricas, são nanoímãs. Então esse exemplo eu sei bem porque é da minha área. E beleza, você pode diminuir a coisa da informação, mas você também precisa ler essa informação com a cabeça de leitura ali, né? Então, se você quer carregar o programa no seu computador, tem que ter uma agulha ali que vai ler. E essa cabeça de leitura também precisa ter resolução suficiente para ler a informação dessa dimensão. Então, teve tanto um avanço
para diminuir o bit quanto na da cabeça de leitura. As duas são nanotecnologia, nanomagnetismo em ação. Aplicado. Em ação, aplicado. Esse eu acho que é um dos melhores exemplos. Assim, e os discos, quer dizer, já não são discos, né? As unidades de armazenamento não... magnéticos, não voláteis? SSD, digamos. SSD, eu nem sei, ou seja, não é mais disco, né? Não, Aí ela não usa magnetismo, ela usa eletricidade mesmo. É um liga e desliga de corrente elétrica, assim. Aham. Porque é muito mais rápido. Ela ganha em velocidade, mas ela ainda perde em capacidade total de armazenamento, né? Perde. Então, SSD você não... Mas é cada vez menor essa diferença, né? Hoje já tem SSDs de, né, de 1 terabyte, por exemplo, já tem. Sim. Custa uma fortuna, mas tem. Não... Mas como é que funciona um SSD? Vixe, Eu não sei SSD... nem se você sabe, né? Essa aí já Aí fugiu da alçada. Eu já fugi da alçada. Eu vou ter que convidar outra pessoa. Pior que eu sou universitário. Pergunta para outros universitários. Outros universitários. Nem da ser universitário. Então, cara, a gente ia falar tanta coisa. É que este podcast com o Breno já tinha sido gravado e tivemos um problema técnico e nós perdemos. E agora eu não sei se a gente deixou alguma coisa para trás naquele dia. Você lembra, Breno? Que aquele dia a gente foi tão a gente falou. Hoje também foi, né? Hoje também foi. A gente, mas a maior parte a gente acho que a gente passou, sim. Só faltou a minha música. Só faltou a música no começo. Eu lembro um pedacinho da letra. Antes dele dormir, ele vai lembrar dessa. Mas eu lembro um pedacinho do refrão, que é: o inteiro é oco, o vazio é cheio, o espaço é coberto de raios, é cheio de nada, é puro som. Esse é o refrão dessa minha música. E foi baseada na física quântica. Foi baseada neste livro que eu li, que é o mesmo livro que inspirou o Gil a fazer esse álbum Quanta. Você tem mais algo Você vai para a França, né? Terminar seu doutorado? Nem terminar, vou passar um ano lá, né? Vou em setembro agora. Aí vou ficar um ano lá, eu volto e termino aqui, né? Ainda. Tá. Mas eu tô animado. Eu lembro que eu falei que vocês acadêmicos são muito loucos, né? Porque estuda. Tem que eu acho que quando faz o que gosta, né? É que quando uma pessoa, tipo, vê... É questão de gostar, né? Não tem, tipo, quando você faz o que você gosta, você faz essas coisas. Né? E depois que você terminar esse doutorado, você vai achar outro horizonte para cavar. Eu pretendo seguir ainda, né? Carreira acadêmica, assim, então, eventualmente me tornar pesquisador ou professor de alguma universidade pública, né? Que é quem faz pesquisa de fato no Brasil e no mundo em geral também. Também. Mas é isso, tô bem animado aí pra esse intercâmbio, assim. Lá também é um lugar sensacional, assim, uma estrutura muito boa também. Onde é a cidade que você vai? Chama Grenoble, na França. Fica perto dos Alpes. Assim, o pessoal vai lá pra esquiar bastante. Você também. Pô, eu vou não posso ficar lá um ano e não fazer pelo menos uma aula de esqui, não pode. Cuidado para não quebrar o braço. Sim. Não, mas eu vi lá, tipo, tem esses riscos aí, mas fazendo as aulas certinho ali não dá pra ir. Não quero ir de... Então vamos encerrar esse papo de louco por aqui, gente. Eu sei que esse foi um dos papos de louco mais loucos, né? Eu espero que a gente tenha conseguido tornar um pouco mais palatável, né? Eu espero também. Para as pessoas, eu não vou dizer comuns, mas as pessoas que não têm conhecimento nessa área.
É leigo. né? Leigo. Leigo em Leigo. física. Só não É. não fez Aham. 5 anos de graduação, mas também doutorado. Leigo, normal. Eu também sou muito Nossa. fascinado pela física. Nossa, quando eu fiz engenharia, a parte que eu mais gostava era física. Tá E legal. eu fiz engenharia em 82, né? 81 a 83, eu parei no meio. Mas a gente já estudava física quântica, já estudava essas coisas. É, uma coisa. Aham. E o Foi. Einstein criou isso tudo na cabeça dele, né? E só depois de muitos anos que tudo foi se comprovando. É isso Então é aí. isso. É isso. Cara, muito obrigado. Valeu, Dan. Muito obrigado Obrigado. por compartilhar esse Que é conhecimento isso, com obrigado. o nosso público. né? Imagino. Obrigado ao Matheus. Deus também. E tchau, gente. Vamos para o próximo Papo de Lu. Valeu!